Tome seu assento aí em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom encontrar você novamente. Também quero agradecer os irmãos de Capinal. Segunda-feira nós tivemos a Santa Ceia para os irmãos de Capinal. E foi muito bom o culto lá em Capinal, né? Graças a Deus. Domingo nós tivemos a ceia na igreja e na segunda nós tivemos a ceia ali com os irmãos de Capinal. Eles inclusive estão sentados ali. E Deus é bom e o diabo não presta. Põe isso na sua cabeça, não esqueça não. Semana passada eu falei um pouquinho com você sobre um encontro, o encontro mais precioso que a Bíblia me apresenta, um dos encontros mais marcantes da Bíblia. E nós não terminamos o texto da semana passada, e eu gostaria dessa semana dar continuidade, mas para isso eu quero ler o texto novamente. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu peço que você pegue seu smartphone. Se você tiver Bíblia, pegue a Bíblia. Procure não pegar o seu smartphone. Caso você não tenha, pegue o seu smartphone e abra no livro de João. Enquanto você abre, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você. Sabe, se a sua dor é luto, há um Deus que pode curar o seu luto. Se a sua dor é a incerteza de como a sua vida pode avançar, Deus é um Deus que nos enviou Jesus para que nós não vivamos de incertezas, mas sim da palavra profética que sai da boca dele. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3. Eu quero ler novamente os versos que nós lemos semana passada, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu quero que você acompanhe aí João, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 10. E olha o que nos diz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Sabe, amados, aqui nós já começamos a identificar o personagem principal dessa narrativa. E a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. O verso 2 fala: e este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus. Ele buscou um encontro com Cristo à noite. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. E aqui ele está falando dos milagres que Jesus estava operando. E o verso continua dizendo: se Deus não for com ele. O verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer, aqui há uma expressão importante, não nascer, aquele que não nascer, sabe, aquele que não nascer, e Jesus diz: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, a entrada no reino de Deus está condicionada ao novo nascimento. E Nicodemos então responde para Jesus, ele continua o diálogo com Jesus, no verso 4, e ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer, e aqui Jesus divide então o nascimento do verso 3, Jesus divide então em dois nascimentos. Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, no versículo 3, Jesus está dizendo para Nicodemos: sabe, você precisa, Nicodemos, nascer de novo. No versículo 5, quando Nicodemos não compreende o que Jesus estava dizendo, lá no versículo 4, Jesus responde então: é necessário que você nasça da água e do Espírito. E o verso 6, Jesus categoricamente diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. E aqui entra um verso que me faz lembrar a nossa infância, que me faz lembrar o tempo em que nós empinávamos pipa. Quantos aqui já empinaram pipa? Léo ali já empinou pipa, tem uma galera boa aí que empinou pipa.
Franklin, eu acho que está no meu time. Sabe, empinar pipa é uma das coisas mais divertidas que existe. Empinar pipa é algo muito legal. Empinar pipa é melhor do que peão. Eu nunca empinei pipa porque eu disse para você, eu fazia parte do time do Franklin, os arrumadinhos. A gente não se sujava no meio da rua. Mas é muito fantástico. Sabe, sua mãe gritando: "Ô menino, vem para casa, menino." Aí você vinha com a pipa enrolando aí do carretel, com medo de cortar a mão, porque assim, naquela época você não era crente, não tinha se convertido, sua linha com certeza tinha cerol, era algo que não era correto, mas você estava ali. E você chegava em casa, sua mãe podia pegar o chinelo e arrebentar você em qualquer lugar, mas você segurava a sua pipa e você levantava a pipa para ali, a pipa para cá, levantava para o outro lado, para não pegar no papel de seda e estragar, porque era muito sensível. E aí no outro dia de manhã, você saía de fininho novamente, para fazer o quê? Empinar a pipa. Ia para o campo. E olha o que o verso diz: o vento sopra aonde quer. Sabe, eu sei que Léo entende o que eu vou dizer. O vento que conduziu a minha pipa hoje nessa direção, não significa que amanhã ele vai estar me conduzindo na mesma direção. Eu vou para o campo, e quando eu chego lá no campo, pode ser que o vento este dia está aqui, e no final do dia ele já mudou a posição, está para o lado de cá. Sabe, é disso que Jesus está falando para Nicodemos. Jesus está ensinando Nicodemos a soltar pipa. Jesus está dizendo: ei Nicodemos, preste atenção no que eu vou falar. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E ele continua dizendo: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, amados, nós temos que entender que o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que nós devemos ser como pipas. Não temos que nos preocupar na direção que o vento nos soprar. A sua vida, o controle desta vida não pode estar nas tuas mãos. Nicodemos está ouvindo do próprio Senhor Jesus, onde ele diz: ei Nicodemos, pare de querer controlar a sua vida com as suas mãos, porque o controle da sua vida, igreja da promessa, ela está nas mãos do Senhor, ela está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí Nicodemos, verso 8 diz: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e você não sabe dessas coisas? Sabe, semana passada eu falei rapidamente quem era Nicodemos, e eu quero só repetir. Nicodemos, primeiro, ele era fariseu. Sabe, o farisaísmo era um grupo religioso, político, influente na época de Cristo. Era um grupo judaico extremamente influente. Eles surgiram no período intertestamentário, ali nos 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os fariseus surgem. Para completar, ele também era membro do Sinédrio. Não só um fariseu, mas ele era membro do Sinédrio. E para que você compreenda o que era o Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. A gente tem um no Brasil. E eu não tinha cabelo. E como eu não tinha cabelo, você vai até lembrar de onde é que eu estou falando. Supremo Tribunal. Nicodemos era um homem de grande influência, de grande poder religioso e social. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Olha, o versículo 1, a própria Bíblia diz: chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Não era qualquer homem, ele era príncipe dos judeus. Nicodemos era fariseu. Nicodemos, ele era do sinédrio. Nicodemos tinha influência. Nicodemos, ele era também zeloso da lei de Deus. Era aquele que zelava pelos mandamentos de Moisés. Nicodemos era aquele que pegava pedra para lançar na prostituta, porque havia pecado e descumprido a ordem de Moisés. Nicodemos era zeloso, era ortodoxo. Ele era aquele homem que, de forma rigorosa, ele preservava a lei de Deus. E sabe o que um homem como esse se torna? Um religioso. E as fileiras de nossas igrejas estão abarrotadas de religiosos. Sabe o que os religiosos muitas vezes eles fazem? Amam a religião, amam os seus dogmas, mas não amam a Cristo. Porque o verdadeiro amor a Cristo é amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Se você não está cuidando do teu próximo, você está vivendo sua vida como Nicodemos. Nicodemos tinha uma frieza espiritual. Quantas vezes vivemos de forma fria? Quantas vezes vivemos a nossa vida cristã de forma religiosa? Mas saibam que, em nome de Jesus, a religião, amados, impõe pesos, mas Cristo oferece alívio. A religião prende as pessoas em regras e dogmas, mas Cristo rompe as cadeias e as correntes. A religião, ela lhe acusa, ela te aponta, ela discrimina você, mas Jesus, Ele te abraça e Ele te ama. A religião tenta mudar o seu exterior, sua roupa, seu esmalte, o seu batom, mas Cristo, Ele não quer que você se importe com isso. Ele quer que você transforme o seu coração, porque a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A religião pode te tornar escravo do sistema, mas Cristo te torna filho de Deus. Filho de Deus. A religião vai dizer: você não merece isso, você não merece aquilo, você é isso, você é aquilo. Mas Cristo vai dizer: o Calvário, o Calvário, o Calvário foi por você. Enquanto a religião olha para mim e me diz que eu sou indigno, Cristo diz: eu lhe tornei digno. Quando a religião olha para mim e diz: você é um pecador, Cristo olha para mim e diz: você é lavado e remido em meu sangue. Aleluia. Nicodemos era fariseu, membro do sinédrio, homem zeloso, ortodoxo, mestre de Israel. Era um educador, porém não sabia responder uma pergunta básica. Sabe, Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Aquela inquietação interior que muitas vezes muitos de nós carregamos, Nicodemos também carregava. E ele vai à noite, preso no cativo das suas próprias emoções, preso, cativo das suas próprias dúvidas, preso, cativo dos seus próprios medos, de suas próprias tradições, da sua religiosidade aprisionante. Sabe, tem tanta gente que não quer vir para a igreja, porque a religião, quando você apresenta, parece ser aprisionante. Sabe, a religião não aprisiona, se ela estiver com Cristo no centro. Mas quando a religião tem homens no centro, a religião aprisiona. Ela acusa, ela condena. E este homem procura Jesus à noite, porque ele tinha medo de ser visto. Tinha medo de que vissem ele com um mestre menor.
Ele tinha medo de ser visto com um mestre que era considerado um herético, porque havia em Cristo uma quebra do mandamento sabático. E deveria existir. Por quê? Porque os fariseus se preocupavam com os seus animais ao sábado. Não podiam trabalhar no sábado, não tinham condições de trabalhar no sábado. A lei de Moisés proibia trabalhar no sábado. Mas se o meu carneiro, se a minha ovelha, se o meu boi caísse dentro de um buraco no sábado, aí eu podia juntar o Franklin, eu podia juntar o pastor Antônio, eu podia juntar os homens da igreja e ir lá tirar. Mas quem caiu foi uma criança, quem caiu foi uma mulher. Não, a gente deixa lá e tira somente no dia seguinte. Isto é um ato de rebeldia, e eles olham para Cristo como se ele fosse um herege, onde de fato o que faltava neles era Deus. Sabe, a sua conduta vai dizer se Deus está em sua vida ou não. Essa hora você pode dizer amém. Foi um amém meio doído para você, não foi? Nicodemos tinha traços de ser um homem prudente, de ser um homem reflexivo, de ser um homem diplomático. Porém, Nicodemos era cauteloso. Ele vai de noite, medo de ser julgado. Ele vai à noite, e nesse encontro da noite eu consigo enxergar algumas coisas em Nicodemos. Primeiro, trauma de rejeição ou medo de ser exposto. Por que ele vai à noite? Porque ele tinha medo de ser exposto, ou porque ele tinha traumas de rejeição. Sabe, amados, muitas vezes os traumas das nossas vidas nos impedem de fluir em Deus, de avançar em Deus. E aí ele vai de noite, na surdina, na calada, de forma discreta, silenciosa, escondido, evitando alardes, evitando exposições. O medo de ser exposto, o temor de ser revelado, o temor de ser descoberto, o trauma real da sua condição, mostra que Nicodemos estava cheio de pecados, de feridas, de fragilidade, de insegurança. Sabe quando a cura vem em nossas vidas? Quando nós falamos. Dr. Alberto Barreto, ele diz assim: quando a boca fala, o coração sara. Quantas vezes guardamos tantas dores dentro de nós e vamos em busca da cura no meio da noite, na calada da noite, buscando a nós mesmos. As dores que nos ferem, sabe, essas barreiras emocionais, espirituais, leva-nos a nos esconder e nos proteger com máscaras, sorrisos. Sabe, amados, uma coisa que eu queria que você entendesse. Eu falei isso domingo passado e quero falar de novo aqui. Sabe, gente que ri demais tem uma dor escondida por trás. E gente que é silenciosa demais tem uma dor escondida por trás. Nicodemos tinha uma dor, o medo, o bloqueio da sua alma. E aí ele vai de noite, vai nas trevas, vai na escuridão, ele procura a escuridão. Naquele momento ele estava buscando um estado de separação. Eu não quero que ninguém me veja na ignorância da sua mentalidade, do que ele pensava. Eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que eles apontem para mim se eu estou pecando ou não. Eu falei hoje de tarde, ou de manhã, nem me lembro. De manhã, falei com alguém hoje de manhã. Cristianismo não é lugar de reputação. Quem quer ser curado não se preocupa com a sua reputação. A gente se preocupa tanto com a nossa reputação, mas tanto com a nossa reputação, que a gente empurra para bem dentro de nós feridas, traumas, falta de perdão. Nicodemos vai à noite porque ele não queria ser visto. Sabe, meio a essa confusão, essa desordem mental de Nicodemos, essa desordem espiritual, essa desordem emocional, ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Assim muitas vezes somos nós.
Amados, quantas vezes nós não conseguimos discernir o que é o certo e o que é errado? E na vida saímos praticando coisas erradas e justificando que aquilo é certo. Você quer que eu te dê um exemplo? Eu te dou um exemplo aqui agora. Pastor, e aí eu respondo: oi, eu sou crente. Eu digo amém, mas o meu calo, já ouviu essa frase? O meu calo não. Então se pisar no meu calo, vai ouvir. Sabe o que é isso, amados? Isso é um estado de desordem mental. Isso é um estado de desordem emocional. Isso é um estado de desordem espiritual. A pessoa não consegue entender o que é verdadeiro, falso, o que é bom e o que é ruim, o que é saudável e o que é destrutível. Aí, falar o que pensa, de qualquer forma, parece ser saudável, mas não é. Não é. Nos esquecemos que muitas vezes a pessoa que vem ao nosso encontro e descarrega algo, pode não ser um bom dia para ela. E a minha palavra de amor pode transformar a vida daquela pessoa. Eu já ouvi crentes dizer: pastor, eu não tenho sangue. Oi? Eu nem sei se barata tem sangue, irmão, porque eu tenho medo de barata. Eu nem encosto para saber. Então, por via das dúvidas, barata nem sangue tem. Porque eu não vou lá. Lá em casa, minha mulher é macho o suficiente para ir matar a barata. Sabe, amados? Essa perspectiva bíblica, a confusão é resultado, sabe de quê? Pisou no meu calo, eu não tenho sangue de barata. Pastor, o que é isso? Essa desordem, numa perspectiva pastoral, numa perspectiva bíblica, isso é ausência de Deus. É a ausência da presença de Deus em nossas vidas. É a ausência da obediência da palavra de Deus. E quando não tem a palavra de Deus, não tem a presença de Deus, existe uma atuação das trevas em nossas vidas. Não se engane. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Sabe, amados? Sintoma de ferida emocional, de traumas não curados, pode ser uma influência do mal sobre as nossas vidas. E aí, ele vai à noite, escuridão, e o medo toma conta dele. Medo. Ei, olhe para mim, existem muitos tipos de medo, mas eu quero falar de dois. O medo natural, eu tenho falado muito sobre isso. Medo natural e o medo espiritual. O medo natural é aquele que você tem, dado por Deus, como uma... Como é que chama aquele negócio que põe no cavalo para puxar? Rédea. Ó, você está percebendo que eu estou olhando sempre aqui, ó. Meus universitários estão vindo de cá, ó. A rédea. Sabe, esse medo em nossa vida é uma rédea de Deus. Para que a gente não passe os limites. Para que a gente não coloque 260 no veículo. Para que a gente não entre no mar sem saber nadar. Para que a gente entenda que não adianta eu pegar, e não vou nem citar o nome, olhar para um homem daquele tamanho ali, e virar para ele e falar assim: aí, está olhando o quê? Aí ele levanta, fica de pé, o braço dele é do tamanho da minha cabeça. O medo tem que me dar pelo menos uma coragemzinha de falar: não, meu irmão, eu estava falando com quem está lá atrás, não sou eu não, fique em paz. Esse medo é natural, ele é normal, é de Deus na sua vida. Mas o medo que aqui eu estou falando é o medo que te paralisa, é o medo que lhe impede de avançar em sua vida emocional, espiritual, acadêmica, profissional. Sabe, eu e Neto estudamos os dois na mesma escola.
Aí a gente vai para uma prova, coincidentemente, a gente chega lá, fala: oi moço, você está aqui? Eu também estou, vamos fazer a prova. Ele tem o mesmo índice de capacidade que eu tenho. Aí quando ele olha para mim, ele diz: eu vou desistir, porque eu não tenho chance contra o pastor. E ele nem faz, e desiste. Esse medo é um medo espiritual. É o medo que paralisa. Esse medo alcançou a vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem que tinha receio de ser julgado. E quantos de nós que estamos aqui essa noite não temos receio de ser julgados? Deixa eu falar uma coisa para você, amados. Com receio de ser julgado ou não, você será. Com receio de ser julgado ou não, haverá pessoas que vão falar: você está lindo e maravilhoso sem o terno hoje. Mas tem pessoas que vai falar: perdeu a vergonha, deixou de ser pastor, não veio de terno. Receio de ser julgado. E o julgamento, quando você permite que aquilo entre em seu coração, que aquilo suba ao seu coração, gera bloqueio espiritual. Ele também tinha receio de ser visto com Jesus. Sabe, Nicodemos, por causa das tradições, porque Jesus era o mestre menor, tinha receio de ser visto com Jesus. Você já ouviu falar do crente 007? Sim ou não? Pois é, vou falar para você, Paulinha. É aquele crente que se disfarça de mundano quando está lá fora, para ninguém descobrir que ele é crente. Parece brincadeira, mas é assim que Nicodemos fez. Receio de ser visto com Jesus. Sabe, a sua vida cristã, ela vai avançar quando você entender que você não pode ter receio de quem é o seu mestre, quem é o seu Senhor, quem é que domina a sua vida. Sabe, eu quero falar só para homens agora. Eu quero ouvir um brado bem forte aí de júbilo só dos homens. Tem homens nessa igreja essa noite? Então se alegre, porque você é a noiva de Jesus. Não fique com vergonha. Mas esse rebanho de homem aqui essa noite é a noiva de Jesus. Não tenha vergonha de ser a noiva do Senhor. Não tenha vergonha de ser aquele que vai carregar, não com farisaísmo, não como membro do sinédrio, não com ortodoxia, mas aquele que vai carregar algo que Deus está dando pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Amados, nós temos que ser quebrantados de dentro para fora. Sabe o que Gilgal é? Gilgal é um lugar onde demônios são expulsos, onde a vida do indivíduo é liberta. Gilgal é um lugar onde as pessoas são libertas de traumas, de vícios e de muitas outras coisas. Porém, quando você sai de Gilgal, você não pode ficar só. Por que não? Porque você está liberta, mas alguns hábitos podem querer te acompanhar. E eu entendo que discipulado sem acompanhamento, ele é falho, ele é nulo. Você precisa ser acompanhado. E você precisa entender que aquele encontro entre Jesus e Nicodemos foi um encontro curador. E o seu encontro com Cristo precisa ser curador. Sabe, como está a sua vida? Amados, eu tenho feito muito essa pergunta, mas quando eu faço para você, é para ecoar nos meus ouvidos. A fé vem pelo o que está mais perto de você, a sua boca ou a minha boca? A sua boca. Então você profetiza com a tua boca palavras de graça, de fé e de prosperidade sobre a sua vida. Amém? Mas também você precisa declarar como está a sua vida. Não levante as mãos, mas quantos tem aqui mais de 20 anos de crente? Sua vida ainda é a mesma de 20 anos atrás? Quem tem 10 anos de crente?
é a mesma de 10 anos atrás. Quem tem 5 anos de crente é a mesma de 10 anos atrás. Ou sua vida está estagnada. Você teve um encontro com Cristo e a sua vida foi estagnada. Sabe, nós precisamos entender que Deus deseja que a gente entre em processos, e esses processos nos levem a uma nova estação em nossas vidas. Uma nova estação. E aí Nicodemos encontra Jesus e elogia Jesus. Sabe, amados, quem não gosta de elogio? Vamos começar por Satanás. Quem não gosta de elogio? Satanás gosta e nós todos gostamos. A gente tem que ter cuidado com elogio negativo. Sabe, aquele elogio de tapinha nas costas. Aquele elogio que não constrói, mas destrói. Sabe, Nicodemos chega para Jesus e diz: pô, mestre, eu sei que tu faz milagres e tu vem da parte de Deus. Sabe, Jesus, como mestre, poderia ter retribuído esse elogio e ter dito assim: Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre também. Tu és um homem que preza pela lei. Mas Jesus nunca irá nos oferecer aquilo que nós não precisamos. Nicodemos olha para Jesus e após o elogio espera a retribuição. Mas Jesus diz para Nicodemos, de forma clara e nítida: é necessário que você nasça novamente. Sabe, amados, essa máscara do elogio falso muitas vezes nos leva a esconder intenções erradas e impuras, traços corrompidos do nosso caráter. E nós precisamos ter em nosso coração o entendimento que elogios não é o que precisamos. O carente precisa de elogio, mas o sarado precisa de Jesus. Nicodemos externaliza um elogio, uma cortesia, sabe, disfarçado ali de um pedido de socorro, dizendo assim: eu tenho uma dor, eu estou escondendo uma dor, eu estou escondendo uma rejeição. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes escondemos dores, rejeições e muitos outros traumas através de sorrisos, de palavras que elogiam. Quem sorri demais ou elogia demais, ou é silencioso demais, está escondendo alguma coisa. Está escondendo mecanismos de defesa, está escondendo manipulações disfarçadas, está escondendo emoções feridas e traumatizadas. Não estou dizendo que todo sorriso excessivo, que todo silêncio seja falso ou que há uma dor por trás. Mas a realidade pastoral e espiritual me conduz a entender que essa questão é real. E Nicodemos então veste a sua toga, veste a sua capa e esconde a sua alma a dor que ele sentia. Às vezes, sabe por que escondemos as nossas dores? Porque quem nos feriu foi o próprio ser humano. E aí eu vou confiar em quem, se o próprio ser humano me feriu? Jesus ignora o elogio e ele vai direto no ponto. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo, amados, é uma mudança de comportamento. Ei, olhe para mim. Nascer de novo é uma mudança de comportamento. Não existe nascer de novo sem transformação da natureza humana. Não existe nascer de novo eu ainda voltando até os lugares que são criados os porcos, comendo ainda lavagem que é servido a eles. Ou eu escolho nascer de novo, uma mudança de mentalidade, renascimento espiritual, libertação da minha alma, e sento-me à mesa do rei. Ou eu não vou ter o apreço de viver uma vida nova e transformada. Jesus está dizendo assim, eu queria poder dizer o nome de cada um, mas você vai dizer o seu nome.
Jesus está dizendo assim: ei Carlos, a tua religiosidade não te salva. Jesus está dizendo assim: sabe Carlos, o teu título não cura a tua alma. Sabe Carlos, o que você precisa é nascer de novo. Nascer de novo, amados, não é um ponto de vista, é uma mudança na vida daquele que quer genuinamente viver em Deus. E aí Nicodemos faz uma pergunta a Jesus ingênua. Esses somos nós, amados. Às vezes a gente recebe umas perguntas no WhatsApp bastante aparentemente ingênuas. Minha esposa tem um discernimento de espírito que eu estou na escola aprendendo com ela. Eu me matriculei, estou na escola, né? School Media Spirit. Ficou bom aí, Neto? Mais ou menos, né, Neto? Eu ensaio para o próximo domingo. Isso é um desafio. E sabe o que ela diz? Isso aqui não é tão ingênuo. A pessoa que mandou sabe o que quer fazer, mas quando enviou, está buscando a sua aprovação. Nicodemos, quando procura Jesus, ele diz: ei Jesus, posso voltar para a barriga de mamãe? Eu vou falar igual a gente fala aqui, para poder ficar legal na internet, né? Eu posso voltar para a barriga de manhinha, posso voltar para a barriga de minha mãe e nascer de novo. Léo olhou para a mãe ali e falou: ô manhinha. Sabe, amados, uma fala que expõe não apenas ignorância, e não é uma fala ingênua, é uma fala de alguém que tem confusão espiritual. Quantos de nós carregamos falsas doutrinas dentro de nós por confusões espirituais? Jesus está tratando de realidades espirituais. Ei, olhe para mim, presta atenção, porque isso tem a ver com julgal. Essa frase eu coloquei aqui porque tem a ver com julgal. Sabe quantas vezes eu estou ali na sala fazendo o que Jesus fez com Nicodemos? Jesus está tratando de realidades espirituais. Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus está trazendo elementos espirituais. E Nicodemos responde com raciocínios naturais. Jesus está falando de coisas espirituais, mas Nicodemos responde com a sua carnalidade. Assim somos nós. Muitos de nós não compreendemos o mover de Deus em nossas vidas. Não compreendemos que Deus está buscando girar uma chave em nossas vidas. E aí, por não termos essa compreensão, nós somos levados por uma mente que está cauterizada, uma mente que está fundida no pecado, na carnalidade, e aí não enxergamos o que Deus deseja para as nossas vidas. E aí respondemos: Senhor, posso eu voltar para a barriga de minha mãe? Sabe, amados, quantas vezes Jesus quer tratar conosco de realidades espirituais? Quantas vezes Jesus quer te chamar para você mergulhar um pouco, para você ir mais fundo, para você, sabe, avançar mais nele. Mas muitos de nós respondemos com a nossa naturalidade, com a nossa mente, com a nossa carnalidade. E aí Jesus fala lá no verso 5, diante dessa pergunta de Nicodemos, dessa colocação de Nicodemos, Jesus diz: ei, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Aqui eu não quero entrar muito nesse tópico, mas Jesus está falando do batismo por imersão, e Jesus está falando de uma vida espiritual. Muitos são batizados, mas poucos vivem uma vida no Espírito. Porque uma vida no Espírito é uma vida de busca, é uma vida de renúncia. Renunciar. E renunciar não é uma tarefa fácil para alguns.
Por que não é, pastor? Porque ainda não abriu o coração. Amados, eu quero que você entenda que o Espírito Santo deseja operar em nossas vidas, regenerando, purificando, libertando-nos diariamente de questões que nos oprimem, que nos levam a viver, sabe, algemados aos traumas, às maldições, aos abusos e tantas outras coisas que nos cercam e limitam a nossa vida. Porém, Ele deseja fazer com que nós possamos avançar. E esse avanço seria sair do nascimento natural para um nascimento espiritual. Não um nascimento humano limitado, frágil e terreno, mas um nascimento espiritual, celestial, capacitado, cheio do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo aqui essa noite, está dizendo: essa palavra é para mim. Sabe, pastor, eu não estou conseguindo avançar. Eu não estou conseguindo. Sabe, parece que eu nado e depois eu vejo que eu estou morrendo na praia. Jesus está convidando Nicodemos e está convidando você essa noite. Sabe, eu sei que Deus está falando ao coração de alguém essa noite. Jesus está convidando Nicodemos. E Jesus está convidando você para uma metamorfose. Pastor, o que é uma metamorfose? Meta significa mudança. Morfe ou morfose significa forma. Mudar a sua forma. Uma mudança da alma que está no cativeiro, levando você para o lugar da liberdade. Sentimentos não podem te prender, amados. Dores não podem te prender. Feridas não podem te prender. Sabe por quê? Porque o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz. Assim como não se pode ver o vento, você pode perceber a sua ação. Assim é aquele que é nascido de novo. Deus está olhando para você essa noite e está dizendo: ei filho, eu não te abandonei. O meu vento, o vento do Espírito está soprando sobre sua vida essa noite. Sabe, eu não consigo explicar para você totalmente em palavras o que é viver essa nova vida, mas eu posso te dizer que você precisa viver, sentir e testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua própria vida. Eu não estou falando da vida do outro, eu não estou falando da vida do seu familiar, do seu parente, do seu irmão ou do seu pai. Eu estou falando que o vento vai soprar na tua vida, na tua casa espiritual, e você vai ver que a tua vida vai sofrer uma metamorfose, uma mudança, uma metanoia de vida. Aleluias. Ei, Nicodemos, pare de tentar controlar as coisas na sua vida. Há pessoas aqui, e o Espírito manda dizer isso, há pessoas aqui que estão fracassando porque não entenderam que o leme do seu barco não é você que segura, é Jesus. Pastor, eu não tenho um barco, eu tenho um barco, eu tenho uma canoa, é Jesus. Pastor, eu não tenho uma canoa, eu tenho um carrinho. O volante tem que estar na mão de Jesus. Pastor, eu tenho só uma bicicleta, o guidão está na mão de Jesus. Pastor, eu não tenho nada disso, estou a pé. Melhor ainda, porque Ele vai te pegar no colo essa noite e vai dizer: ah filho, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado de você. Deixa eu te falar, esse primeiro encontro não transformou a vida de Nicodemos.
mas mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de ver as coisas. Sabe, muitas vezes no seu primeiro encontro com Cristo, lá no seu quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6, sabe, no seu primeiro encontro com Cristo lá no seu quarto, talvez não vai ser a melhor oração, talvez não vai ser a oração mais profunda, talvez não vai ser a oração mais poderosa, talvez não vai ser a oração mais cheia de graça, mas vai ser a oração que vai mudar a sua forma de pensar, vai ser a oração que vai mudar a sua forma de ver as coisas, porque o Senhor vai estar ali ao teu lado, ouvindo o teu clamor. Aleluia. Sabe, o que de fato precisamos é um encontro com Jesus, a fim de que possamos mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Onde? Em nossas casas, em nossas vidas. Embora Nicodemos não tenha se convertido imediatamente, naquele encontro à noite, às escondidas, ali foi aonde o processo começou. Talvez aqui essa noite existem pessoas que estão a primeira vez, e talvez quando eu fizer o apelo você não virá, mas eu quero dizer que o processo na tua vida começou hoje. Há uma nova vida para você. Nicodemos vai aparecer novamente lá em João capítulo 7, versículo 50. E ele aparece lá no Sinédrio, fazendo o quê? Defendendo Jesus. O homem que se escondeu na madrugada, com medo, agora lá em João capítulo 7, versículo 50, ele não tem mais medo. Os medos caíram por terra. Sabe o que vocês querem fazer? Vocês querem condenar um homem injustamente. Sabe o que a lei diz? A lei diz que este homem é igual a qualquer um de nós, e que ele deve ser ouvido para ser julgado. Nicodemos sai do medroso para o corajoso, do tímido para aquele que tem intrepidez. Oh, aleluia. Sabe, em João 19:39, Nicodemos aparece mais uma vez, e agora ele traz 35 quilos de aroma. João 19:39, ele traz 35 quilos de aroma, mistura de mirra e aloés. Para quê, pastor? Para o sepultamento do Senhor. Eu não tenho mais medo. Eu não me importo o que vão fazer comigo. O que me importa é declarar que Ele é o Senhor. O que importa é declarar que Ele é o Senhor. Um homem que não está sendo mais conduzido por dores, um homem que não está sendo conduzido mais por traumas, um homem que não está sendo conduzido mais por medos, um homem que não tem mais fortalezas de alma impedindo ele viver o melhor de Deus. Sabe, o seu ato de honra e fé estão registrados no livro de João. Nicodemos passou de um visitante noturno para um discípulo corajoso. Essa noite o Senhor está dizendo: quantos aqui querem sair de visitantes noturnos para discípulos corajosos? Amados, eu quero que vocês saibam que há muitos Nicodemos aqui essa noite, respeitados, porém vazios, religiosos, mas sem viverem o novo nascimento. Não experimentaram a vida em abundância, a vida após a vírgula. As dores, os traumas, os medos, as vergonhas, as rejeições e as fortalezas da alma o impediram. Fazem com que se escondam atrás de cargos, de máscaras e de sorrisos. Mas Jesus vê além da noite. Aleluia. Jesus vê além da roupa. Jesus vê além da aparência. Essa noite Jesus está dizendo: ei filho, eu conheço sua ferida. Ei filho,
eu conheço você e eu quero curar você. Sabe, é necessário que a gente entenda que a gente tem que nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. E isso não é um ritual, isso é uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu chorava aos prantos, dizendo: Senhor, não adianta eu levar essa palavra se ela não falar comigo, se eu não quiser viver aquilo que eu estou escrevendo aqui. Sabe, amados, nós não queremos mais viver dessa forma, não queremos mais viver sem estarmos libertos e termos uma vida plena. Sabe, é semelhante à Santa Ceia, uma celebração ao memorial vivo, e esse memorial vivo é Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Sabe, Nicodemos procura Jesus às escondidas, mas a verdade liberta ele. Jesus não o rejeitou, e Jesus essa noite não está te rejeitando. Jesus não o acusou, e essa noite Jesus não está lhe acusando. Jesus conduz Nicodemos a uma nova jornada de transformação, e essa noite essa palavra te conduzirá a uma nova jornada de transformação. A noite de Nicodemos é o começo de um novo dia. Eu quero te dizer que hoje, esta noite, é o começo de um novo dia para você. Em Jesus estão as nossas respostas para as nossas angústias, para o sentimento que nós carregamos de dor, e esse vazio muitas vezes existencial. E Ele pode fazer-nos nascer de novo. E se você sentiu que Deus falou ao seu coração, eu quero cantar com você uma canção, mas eu quero que você fique em pé e cante comigo, em nome de Jesus. Eu quero que apague as luzes aí.